Cá estamos para o vídeo número 1 aqui do nosso Jeremias. Ora bem, se compraram o kit, vocês vão ter assim uma caixinha aí na vossa casa com aquilo que eu vou vos mostrar a seguir, porque é o que vai no kit. Vamos lá. No kit, antes de começar a trabalhar com o kit, vocês vão ter que ir aos comunicados, descarregar os PDFs que ainda não estão lá, onde vão estar todos os moldes que vão ser necessários para fazer este projeto. Vão lá estar os moldes com as respectivas quantidades de cada molde, vai lá estar tudo certinho para que vocês possam imprimir e recortar pelo risco. Depois de recortado pelo risco, vocês vão encontrar no vosso kit os seguintes materiais para fazer o menino. Este kit é o kit do Jeremias, o kit do menino. Tá bem? Vocês vão encontrar um retângulo que vai estar destinado para as pernocas do Jeremias, outro para os braços, vão ter também lá 2 pedacinhos de tecido que vão fazer o focinho do Jeremias, os corninhos, aqui as orelhinhas, o sino, as respectivas jardineiras e um tecido também para a cabeça que é separada, visto ela ser articulada. Vocês sabem, a cabeça do Jeremias mexe, portanto ela é separada do corpo. Para o corpo vocês vão encontrar também o tecido do corpo junto com o tecido para a cabeça. Não está aqui, mas vão ter também uns retângulos de tecido, já está aqui, uns retângulos de tecido para que vocês possam fazer as mangas do Jeremias, porque é um bracinho vestido, não está incluído no braço o tecido da manga. Vão fazer o braço e depois, a posteriori, é que vão fazer a manga, portanto vão encontrar isso também. Vão encontrar uns botões e um cordelzinho para que possam pôr o guizo do Jeremias, que nós vamos também fazer. Vou encontrar o cabelo e espero que todos tenham o guizo. Foi difícil para nós, são muitas pecinhas, às vezes pode falhar alguma coisa. Se falhar, por favor, digam-nos. Então, a primeira coisa que se tem que fazer aqui é mesmo recortar os moldes. Vocês recortam os moldes pelo risco. Eu vou deixar, os moldes ainda não estão aí, mas vão estar, quando me tiverem a assistir, vão estar. Quem está a assistir agora em direto, não procure porque não está, vai ser só no final de todos os vídeos gravados é que vamos colocar os moldes. Nos moldes depois vai ter um pequenino quadradinho para que vocês possam medir o quadradinho e ver um quadradinho de 3 cm ou qualquer figura geométrica para vocês terem a noção do tamanho dos moldes, para estabelecer a comparação e para ter a certeza que a vossa impressora está configurada para o tamanho dos Jeremias. À partida vai dar certo, tem dado certo com todos os outros. A primeira coisa que vocês têm que fazer, como eu estava a dizer, é recortar pelo risco todos os moldes e transferir para os respectivos tecidos. Mais tarde, na lista de materiais, eu vou colocar 2 vezes X por X para as pernas, 2 vezes X por X para os braços e assim. Quem está a fazer pelo kit será mais fácil identificar para que é os tecidos. Quem vai fazer de novo também será mais fácil cortar os tecidos de forma a não desperdiçar tanto tecido de pele. Aqui temos que riscar aquilo que é para riscar, as pernocas, os braços, as orelhas, os corninhos, o focinho e depois temos que unir, eu julgo que no kit já vai unido, não é, Fortunata? Ou não vai? Já. O kit já vai unido aqui a parte do pescoço com o corpo, porque o corpo dos Jeremias é logo em fazenda, mas caso vocês estejam a fazer de novo, vocês teriam que fazer aqui um processo que é colocar o retângulo de tecido. Eu vou pedir à Fortunata que pode-se tirar tudo isto para nos explicar já a primeira parte daquilo que temos que fazer, que é colocar a meio, colocar assim, mais ou menos a meio deste, temos que colocar a meio deste, este e do outro lado, também, à mesma direção, alfinetam, costuram, abrem a costura e vai ficar assim.
2 tecidos. Separas para mim, para que eu possa aqui filmar. Vão ficar assim. Aqui já é mais fácil depois vocês com o molde do corpo, que vai ter um risquinho. Este risquinho vai estar no molde, vai ser mais fácil vocês riscarem. A Fortunata vai já riscar. Aqui nos tecidos mais escuros às vezes custa um bocadinho a ver, as canetas não se vêem. Se tiverem giz branco podem utilizar giz branco ou caneta branca, que eu ainda não achei uma que funcione assim tão bem como isso, mas já existe no mercado as canetas brancas. Nós vamos riscar e é assim que se faz a primeira parte dos Jeremias. No caso da menina, se nós quisermos fazer uma menina, e vamos já de seguida para não ter que voltar atrás depois nos vídeos quando estivermos a falar das meninas, o caso da menina, ela leva um vestido, estão a ver? A menina, a namorada, tem um vestido, ou seja, o corpinho dela não é de fazenda. Se o corpinho não é de fazenda, nós não vamos gastar fazenda, então vamos fazer num retângulo de tecido o corpo inteiro. Isto para o caso da menina. É só riscar. É só riscar por inteiro, já não tem que haver esta divisão. Esta divisão só existe no caso dele, porque já vai vestidinho, ele já está vestido. Portanto, há uma separação entre o pescoço e a dita camisola, que faz parte do corpo dos Jeremias. No caso dos Jeremias, assim. No caso da namorada dos Jeremias, bem mais simples, é o tecido de pele de boneca com o molde por completo. Pronto, isto é a única diferença entre o corpo da namorada dos Jeremias e dos Jeremias. É a única diferença, é esta que vocês estão a ver. Ele assim, ela o corpinho inteiro. Depois a outra parte e a outra diferença será o vestido e o avental e ele as jardineiras, mas isso num vídeo mais à frente nós vamos falar disso, porque de resto ele é igual. Portanto, vamos lá continuar. Vou tirar daqui a namorada dos Jeremias, vou tirar também este que eu julgo que vocês entenderam o que é que têm que fazer, achar o meio deste tecido e colocar o quadradinho que é suficiente para riscar o pescoço, colocar o quadradinho ao meio do tecido do corpo e do outro lado a mesma coisa. Vocês vão ter que o costurar e depois de costurar é que vão riscá-lo, fazendo coincidir o risco que está no molde no pescoço com a costura. Depois é costurar tudo pelo risco. Eu aqui não vou fazer todos os passos porque não são propriamente vídeos de iniciação, estes são vídeos para quem já fez algum boneco. Eu julgo que ninguém compra este curso quando nunca fez boneco nenhum, portanto eu julgo que não há necessidade de estar a costurar tudo com vocês. Vamos costurar a cabeça e a Fortunata vai passar o molde da cabeça. Porquê? Porque a cabeça tem um 3D, ela tem umas pinças que eu vou mostrar aqui, que dá mais volume ao boneco, ou seja, não é como as bonecas russas, não tem aquelas bolas bem gorduchas lá dentro para dar mais volume à cabeça, mas as pinças faz com que haja uma profundidade na cabeça e é com essas pinças que a vaquinha fica assim mais gordinha, o bezerro fica mais gordinho. Estão a ver? Também está marcado no molde. Nós por hábito damos um corte no molde, passem os moldes sempre umas cartolinas, reciclem caixas de cereais, qualquer coisa para que sejam mais fortes sem ser a folhinha de papel normal. Depois, nos risquinhos que vão estar no molde, vocês cortem-nos mesmo, de forma a poder dobrar e assim é muito mais fácil fazer a marcação onde vai estar as pinças e das pinças. Pronto. A Fortunata agora vai fazer o passo seguinte, que é recortar. Nada disto, deixem eu relembrar, nada disto é recortado. Atenção, tudo isto é passar um molde, costurar pelo risco e só mais tarde é que vocês vão recortar com a tesoura do zigue-zague. Aqui, como temos pinças e vamos ter que fazer uma costura antes de unir as duas partes, vamos ter que recortar com uma margenzinha para que seja mais fácil podermos fazer as pinças. Reparem.
A Fortunata aqui não está a recortar com a tesoura de zigue-zague e é de propósito. A tesoura de zigue-zague é depois de fazermos as costuras, é que vamos ainda aparar algum excesso. Aqui é uma tesoura normal, deixem cerca de 1 centímetro em redor do risco e assim vai ser muito mais fácil para vocês costurarem as pinças. Agora vamos cortar os 2 tecidos pelo risquinho da pinça e agora vamos costurá-las. Como é que vamos costurá-las, Fortunata? Agora juntamos assim Juntamos a pinça. o corte. Vamos lá. Eu espero que esteja a ser fácil para vocês acompanhar assim, porque eu não sou uma cameraman letrada, não é? Mas estou-me a esforçar, estou a tentar pensar naquilo que eu gostaria de ver se tivesse que estar a fazer aqui um vídeo. Vamos virar por aqui. E aqui a Fortunata está a costurar a pinça. E a pinça acaba sempre aqui em bico, não é? Sim. Uma já está. Assim. Agora fazemos o mesmo este. Dobramos. E agora mostra aqui na câmera como fica. Estão a ver? Até podem medir uma com a outra para ver se está do mesmo tamanho. Sim. Fortunata, conta a elas. Tu costuraste com o calcador inteiro ou com um bocadinho menos Com que um o calcador? bocadinho menos que o calcador. E depois acaba um bocadinho do lado de baixo onde nós Não tem fizemos uma o medida corte. certa, desde que elas costurem as 4 pinças com a mesma medida, seja podes ela um mostrar bocadinho assim, mais ou um para se bocadinho ver. menos, O golpe termina aqui, a gente tem que terminar um bocadinho mais abaixo para fechar o golpe, Para para não fechar o ficar golpe, aberto. exato. E agora vamos fazer a mesma coisa à outra parte. A mesma coisa daqui já está arriscado, mas não interessa. É só para nós sabermos onde era. Rematamos no final para ficar mais segura a pinça, porque vamos fazer pressão com o enchimento. E já está. E agora? Igual. Agora vão ter que unir, Agora fazendo coincidir as pinça com pinças. pinça. Exatamente. e fica como está aquela. Podes cozer à volta, só Posso. para aquelas... Queres uns alfinetes? Não é preciso. Se Não? quiser, abre. Meninas, vocês usem alfinetes, está bem? A Fortunata nunca precisa, mas vocês coloquem o alfinete, abram a pinça, como ela fez, tiras o dedo só para elas verem. Estão a ver? Deixa focar. Abrimos assim a pinça, uma e outra. E agora costuram por cima do risco com o formato da cara do Jeremias. E estas pequeninas pinças são o suficiente para dar mais volume ao bichinho, porque senão seria uma cara mais espalmada. Nas bonecas é habitual fazer essas caras mais espalmadas, mas porquê? Porque o cabelo de lã ajuda, não é? O cabelo de lã depois vai dar um volume extra. Aqui, não. Convém o bichinho ter uma carinha mais gorduchinha, para ficar mais patusco. Aquele bocadinho do pescoço é importante, vocês têm que o costurar, porque depois ele vai ser colocado para dentro, para entrar dentro do restante pescoço. A Fortunata está já a limpar o trabalho de linhas. E já está. Vamos mudar aqui. E nós temos a cabeça. Agora, aqui as outras partes. A parte do corpo, a Fortunata vai costurar, porque eu acho que não está aqui nenhum costurado. Pois não, Fortunata? Não? Já está aí cheio. Ah, já fizeste um cheio. Pronto. Mas aqui também não tinha muito que saber. Posso cozer Mas e podes virar, para elas costurar, virem. exatamente, só para ter a noção de como é que fica. Já sabem que primeiro têm que unir aquele pedacinho de pescoço ao restante corpo, que neste caso tem padrão. Utilizem o xadrez fica sempre bonito, as risquinhas, algo assim meio campestre. Eu fiz nesta versão country, mas não quer dizer
que não fique bonito numa versão mais alegre. Aqui convém rematar aqui. Exatamente. Aqui, Fortunata rematou, porque é assim, como é um ponto de pressão e nós depois vamos recortar o excesso, vamos cortar o ponto. Portanto, convém rematar aqui, para que depois ele aguente o recorte do excesso. Fazem um cantinho, ele vai ter a abertura, mas o cantinho é importante vocês fazerem, porque depois é mais fácil colocar as pernocas lá dentro e fechar o boneco. Pronto, então o que é que nós temos? Agora iríamos recortar todos os excessos. A Fortunata vai só recortar um ou outro, pode ser uma perna, Fortunata, só para, porque é mais visível, só para vocês terem a noção daquilo que têm, que depois de costurado, aquilo que têm que recortar. É importante aqui a tesoura de zigue-zague, meninas, como eu digo, se não têm tesoura de zigue-zague, utilizem a normal, deixem meio centímetro e depois façam um picotado, façam uns pequeninos cortes, com toda a atenção para não ir à costura. Façam uns pequeninos cortes, aqui no meio das patas vai ter que ser a tesoura normal, não cortem a costura. E nós temos aqui, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer nas patas. Aqui na cabeça agora já se pode recortar o excesso com a tesoura do zigue-zague. Portanto, vão fazer as duas patas, vão fazer os braços, tudo no mesmo sistema. Passam o molde para o tecido, costuram por cima do risco. Não esqueçam, como é um boneco que vai exercer força do enchimento, se quiserem, coloquem o vosso ponto um pouquinho mais pequenino e recortem o excesso. Vão fazer isso nos braços, na cabeça, nas pernocas, vão fazer também no corpo, recortar tudo. Eu já tenho aqui um recortado, depois eu mostro. Vão fazer também nas mangas. Vocês vão ter o molde das mangas. A Fortunata deixou aqui uma para costurar. Primeiro têm que fazer aqui, nos dois quadradinhos que têm para as mangas, primeiro têm que fazer uma pequena bainha. Uma bainha dupla, dobram duas vezes, passam o ferro e costuram, fazem isso nos dois tecidos. Depois desta bainha dupla estar feita, vocês vão ter qualquer coisa como isto. Vão ter aqui um tecido já com uma bainhazinha dupla feita. Depois passam o molde das mangas para esses dois tecidos, alinham aqui as costuras para estarem as bainhas para estar bem alinhadinhas, passam o molde das mangas para os dois tecidos e costuram. Quando costuram, já costuram, recortam o excesso com a tesourinha do zigue-zague na mesma e depois vão ficar com uma manguinha já com a costura feita. Está bem? Isto para fazer as duas mangas, eu julgo que é muito simples. Se houver alguma dúvida, vocês depois perguntam aqui. A Fortunata vai já fazer aqui uma para vocês verem e recorta também para vocês verem como fica. Rematam no início e rematam no final. Para ficar certinho. Ela agora vai recortar uma só para vocês verem. Com aquela margenzinha. E já está. Depois é só virar para o direito. Portanto, recapitulando, aquilo que vocês têm que fazer é passar o molde do corpo para os dois tecidos. Quem tem o kit, quem não tem o kit, primeiro vai ter que unir o tecido do pescoço ao tecido do corpo, passar o molde, costurar e recortar depois com uma margem de segurança. Fazer a mesma coisa com as pernas, os braços, a cabeça, seguindo o procedimento de costurar primeiro as pinças e só depois a cabeça. Mais tarde vão recortar aqui com a tesoura do zigue-zague
porque é muito importante sempre que há redondos haver o picotado do zigue-zague para que os redondos fiquem mais redondinhos. Fazer aqui um golpinho, exatamente, fazer aqui um pequenino golpe perto do pescoço para não ficar aqui uma ruga quando se vira para o lado direito. Mas o picotado vai tratar disso, mas se quiserem com a ajuda da tesoura, aqui fazem um pequenino golpe sem ir à costura. Vão fazer a mesma coisa com o tecido indicado para o focinho, é todo costurado. No molde vai ter um risquinho, esse risquinho é para que vocês possam, a Fortunata vai pegar aqui no descosedor, é para que vocês possam cortar só uma parte do tecido, atenção, só estamos a agarrar uma parte do tecido e ela é cortada para que depois se possa virar para o lado do direito. Mas antes de virar, não esqueçam, recortar tudo com a tesourinha do zigue-zague na mesma, tá bem? É focinho, mas tem que ser recortado com a tesoura do zigue-zague. Depois temos que fazer a mesma coisa. Ela está a virar, temos que fazer a mesma coisa com o tecido para os corniços dos Jeremias, a mesma coisa, passamos o molde, costuramos pelo risco e agora ela vai recortar só um para vocês verem. Já está. Agora é virar para o lado direito, repetir o mesmo processo no outro, ficamos com os dois corninhos feitos. Está aqui um e outro para depois fazer. A mesma coisa com o sininho. O sino, nós optamos na altura por fazer aqui em tecidinho, teve que ser. Eu não encontrei aquilo que queria para vocês, que era mandar para vocês um sininho como este, que eu achei um amor, que é mesmo um badalo, como se chama os sinos das vacas e dos bezerros. Foi impossível para mim conseguir a quantidade, porque isto é uma peça feita à mão, não havia mesmo possibilidade, nem com tempo, de conseguir tanta quantidade. De qualquer forma, eu já vos tinha dito num direto, a Cristina da Casa das Solas, que também está aqui no grupo, ou que está nos outros grupos da Anita Catita, ou no clube da Anita Catita, facilmente vocês entram em contacto com ela e conseguem esta ternurinha. Isto é quase uma preciosidade, porque isto é património nacional, porque conseguimos que os badalos ficassem registados como património nacional. É muito giro. O senhor é um artesão que faz manualmente cada um deles. Eu acho um amor, eu no meu vou pôr um destes. Para o caso de não conseguirem arranjar um badalo a sério, então eu mandei esta sugestão, que é esta que está aqui, que leva o molde também. Vocês costuram em redor, recortam com a tesoura no zigue-zague e depois há de ir um guiso, um pequenino guiso que está no interior, que é o suficiente para fazer um barulhinho. Não é igual ao badalo, mas foi a solução que encontramos. Aí vai estar também o cabelinho, que vamos reservar, e se quiserem despachar assim já algumas costuras, depois de tudo isto costurado, recortado e virado para o direito, vai ser tudo bem cheio e é aí que vamos fazer o segundo vídeo. Agora nós vamos encher tudo isto, explicar a vocês também qual é o nível de enchimento, é muito importante, até porque o pescoço tem que estar bem cheio. Nós vamos apresentar um corpo já cheio, só com um restinho por terminar, e vamos explicar como é que se costura as pernas, os braços, toda essa segunda parte. Na primeira parte é mesmo esta, passar os moldes para os tecidos, costurar pelo risco, recortar com a tesoura de zigue-zague, virar para o direito e iniciar o enchimento, que como sempre tem que ser muito, e quando vocês pensam que já está, não está, ainda leva mais enchimento. Por isso agora eu vou para o segundo vídeo. Até já! Voltamos para o vídeo número 2 do nosso Jeremias. Eu vou virar a câmera para vocês verem o que é que nós estamos a fazer agora. Já aqui estamos. Então, no primeiro vídeo, riscamos, costuramos e recortamos, voltamos para o direito e começamos a encher. E agora eu queria vos falar do enchimento. Então, o enchimento, aqui não esqueçam que a menina
é mais fácil, não é? Depois é só o mesmo processo, costurar, recortar, virar para o direito e encher ela toda em tecido de pele, de boneca, e ele, que é o que nós estamos a fazer com os 2 tecidos. Vamos tirar daqui a menina para não fazer confusão, e aqui a parte seguinte será o enchimento. Eu utilizo o enchimento das almofadas, é um enchimento hipoalergénico. Aconselho sempre esse tipo de enchimento para não fazer muitas bolinhas, para não se notar aquelas celulites, aquelas bolinhas nas cabeças e nas pernas. No corpo não tem assim muita importância, que ele até está tapado aqui com as jardineiras, mas depois nas partes que são visíveis é muito importante termos um enchimento que seja uniforme, que não forme bolinhas. Portanto, eu utilizo aquele das almofadas, o hipoalergénico. Muito bem, encher muito, porquê? Este pescoço é um pescoço que vai entrar dentro da cabeça, convém estar bem durinho para que fique um bonequinho com mais estabilidade, para que não caia a cara do bezerro. Convém estar estável, e para estar estável é mesmo durinho. Vocês começam por encher aqui, como a Fortunata vai fazer. Ela faz uma pequena bola de enchimento e a primeira coisa que faz é empurrar exatamente para a zona do pescoço. Não vale a pena estar a encher muito o corpo e depois empurrar mais tarde para o pescoço. Não, façam-no aos pouquinhos, façam de maneira que vão enchendo primeiro o pescoço, vão empurrando primeiro. Depois do pescoço estar bem durinho, aí sim vocês podem continuar a encher o corpo. Mas é muito importante o pescoço estar bem durinho, porque depois, se não estiver bem durinho, ele acaba por ir descendo para o corpo e isto fica mole. E não pode ficar mole, tem que ficar assim bem rijinho. Por isso é aquilo que eu vos sempre digo. Quando pensam que já está cheio, quando pensam que já não leva enchimento, mentira, leva muito mais, leva sempre mais. É um trabalho de paciência, é um trabalho que vai demorar um bocadinho. Vocês vão encher o corpo, vão encher a cabeça, as pernocas, vão encher os braços, os 2 braços. Eu vou referir aqui também, porque não referimos, e é importante, porque pode estar aqui alguma menina que nunca assistiu a esta parte. Os braços são costurados, deixa eu mostrar aqui. Os braços são costurados todos por inteiro, não tem, desculpem as linhas, isto está tudo sujo de linhas porque a fazenda liberta muitas linhas. O braço ele é todo costurado e depois, assim, com lado a lado, vocês vão fazer aqui um pequenino risco. Eu não consigo fazer, faz lá, Fortunata. Um pequenino risco num e no outro, ele está marcado no molde. Este pequenino risco, e vão fazer exatamente a mesma coisa que vocês fizeram aqui no focinho. Vocês vão abrir com o descosedor só de um lado, a apanhar só um tecido, e é por aqui que depois vocês vão virar o braço. Os descosedores são ótimos para fazer este pequenino corte, ou então uma tesourinha assim com, podem puxar assim uma tesourinha assim, com bicos, daquelas mais pequeninas. Vocês que nós não temos aqui agora, temos. Para quem não tem o descosedor, fazem assim e agora abrem um pequenino rasgo. Pronto, é esse rasgo que permite voltar o braço para o lado direito. Depois de cheio, ele é fechado assim com um ponto bem tosco, não importa. Este braço vai ser vestido, nunca mais se vê, portanto, podem com uma linha normal, não precisa nem ser muito resistente nem dupla, podem fazer uma costura aqui no braço para o fechar. É por aqui que enchem e é por aqui depois também que ele é fechado. Portanto, vocês vão encher todo o corpo, pescoço bem durinho, enchem o corpo, enchem os braços, enchem as pernocas também bem durinhas, enchem os corninhos, que também convém não estar assim tão duro, mas também não pode cair, tem que ser, vocês acham depois um meio termo, ele não é assim muito rijinho, mas não tão moles, está bem? Aqui o focinho não precisa de ser muito cheio, ele vai ser espalmado, como vocês veem, ele vai ter aqui 2 pontos bordados, que fica quase um capitoné, ele acaba por o ponto ser apertado e formar assim 2 pontinhos, 2 cruzes côncavas,
portanto não é preciso estar muito cheio, mas é um pouquinho de enchimento o suficiente para dar assim um bocadinho de volume, mas não está totalmente cheio, percebem? É menos enchimento que todas as outras coisas. As orelhas não levam enchimento, vocês costuraram-nas pelo risco, recortaram com a tal margem de segurança, viraram para o direito e vão ter as duas orelhinhas assim. Na orelha, podemos começar já por aqui, Fortunata, na orelha, o que é que eu aconselho a fazer? Aconselho que façam um pontinho franzido. Não é franzir muito, é franzir só um pouquinho a orelha para ela ficar depois assim, com uma linha da mesma cor do tecido. Faz aqui um bocadinho. Exato. Segura. Dobra assim um bocadinho ao meio para franzir, segura, fecha ali aquele pontinho e ela vai ficar com este formatozinho aqui. Deixa ver se eu foco. Para não ficar uma orelhinha toda espalmada, para ficar com este ar de fechadinha. Fica assim. Estão a ver? Fica assim. Vão fazer isso nas duas orelhas, rematam, cortam a linha e essa linha fica de parte, não vai ser preciso agora. Depois aqui o badalozinho, vocês costuram, recortam e viram no só, é só virado, não tem mais nada que saber, que fazer. E à partida estamos prontinhas. Aqui as mangas, a mesma coisa, que já vimos no primeiro vídeo como é que se fazia. Depois da bainha feita e do molde passado, ela é costurada, recortada e virada para o lado direito e podem ser logo vestidas nos braços. Podemos vestir logo o bracinho com a manga. Este boneco Jeremias, ele é articulado e por ser articulado os braços vão ser colocados com a ajuda de 2 botões. É muito importante vocês terem aquelas agulhas próprias para as bonecas. Nós vendemos assim em kits de agulhas, são umas agulhas compridas que permite passar o corpo com os braços de um lado ao outro sem ter que fazer muita força. Estão a ver como é que a Fortunata está a vestir? Ela vai empurrando aos pouquinhos porque é uma manga justa. Vocês vão fazendo assim, vão puxando e fica a manguinha vestida. Primeira parte. A primeira parte será colocar, podíamos começar já pela cabeça, vamos começar pelas pernas que vamos utilizar a máquina. Vocês vão centrar as pernas. Fortunata, tiras só uma perna, só uma para elas verem como é que ela está. Vão centrar as pernas na abertura do corpo do Jeremias. A perna, depois de cheia, eu aconselho a que deem este pespontinho aqui. Para não fugir o enchimento e para ser mais fácil, estão a ver, ela não está muito cheia em cima, ela não precisa ser uma perna muito dura em cima. Tem que deixar pelo menos aí 1 centímetro, 1 centímetro e meio. 1 centímetro e meio sem enchimento para ser fácil depois entrar aqui e dentro do corpo. Para ele se poder sentar bem. Exatamente, e para ele se poder sentar. Porque se vocês encherem as pernas todas com a mesma pressão que encheram aqui, depois ele não se vai sentar, vai ficar muito durinho. Portanto, ele não tem tanto enchimento como isso aqui no corpo, tem menos, e aqui no interior, no final da perna, também tem um pouquinho menos de enchimento, porque assim vai ser mais fácil posicionar no sítio certo, costurar no sítio certo e ele senta-se. Isto aqui é um trabalho de paciência. Há muitas meninas que gostam de alinhavar primeiro, há outras que fazem logo direto. O importante é tentar centrar, tentar ter a certeza absoluta que aqui as pernas estão ao mesmo nível, que é para o serrinho ficar assim, do mesmo tamanho, não vai ficar com uma perna maior que outra, não é? Vai ficar do mesmo tamanho, portanto têm que terem atenção quando colocam os alfinetes, ter atenção que as pernocas aqui estão certinhas e estão ao mesmo nível. Depois é costurado na máquina. Se quiserem se sentirem bem mais à vontade, que há muita gente que faz e eu acho que até é uma mais-valia, vocês podem dar uns pontinhos de alinhavo à mão e só depois ir à máquina. Vocês sabem que a Fortunata e os alinhavos não se dão bem e ela vai logo para a máquina, mas vocês não façam caso, porque isto não é assim tão fácil como parece. A Fortunata é que faz parecer fácil. Vamos aqui, rematamos no início. Como vêem, se tivesse muito enchimento, também seria mais difícil para a máquina passar todas estas camadas.
Pode não dar certo à primeira, atenção meninas, não é fácil. Eu mesma que já faço tantos bonecos há tantos anos, por vezes gosto de dar um alinhavo nesta parte para me sentir mais segura, para ter a certeza absoluta que fica certinho. Tirar os alfinetes, cortar as linhas todas e temos o nosso Jeremias aqui com pernocas. Vamos virar para aqui, para este lado. Aqui, cortar as linhas e temos o nosso Jeremias com pernocas. Nós vamos colocar a cabeça, vocês relevem o fato dela já ter um corninho colocado e outra orelha. É antes de ter os cornos e antes de ter as orelhas. Se bem que eu vou-vos contar uma coisa, é muito mais fácil colocar, fazer o ponto invisível aqui nos corninhos e nas orelhas com a cabeça fora, antes de a colocar no corpo. Eu aconselho que façam primeiro esta parte, ou seja, vão encher os corninhos. Eu coloquei a cerca de meio centímetro, estão a ver ali, vou tentar focar a câmera, estão a ver a costura do corno, coincide com a costura da cabeça e eu deixei cerca de meio centímetro da pinça. Aponta só, ou segura só a cabeça, Fernanda, isso. Estão a ver? Esta costurinha coincide com esta da cabeça dos Jeremias e eu escolhi assim meio centímetro, coloquei um, já é mais fácil colocar o outro e eu tenho a certeza que vai ficar assimétrico, vai ficar certinho. Aqui eles são colocados com ponto invisível, a Fortunata deixou aqui este por costurar para vocês verem, ela vai dar só assim uns pontinhos o suficiente para segurar. Se quiser puxas a cadeira, Fortunata, esta aqui atrás e eu consigo focar-te. O ponto invisível é um ponto que permite, consegues chegar mais para aqui, okay. Desculpa, é um ponto que permite costurar as pecinhas sem se ver os pontinhos. Vocês utilizam uma linha de uma cor próxima ou ao corno ou ao tecido da cabeça dos Jeremias, uma cor neutra que não se veja muito, e eu vou daquele lado tentar dar a mostrar a vocês como ela faz. Ele segura um pouquinho na cabeça e bem à beirinha no corno. Eu espero estar a conseguir focar. É um pontinho no corno, outro na cabeça. Exato. Vai a um lado e vai ao outro. E assim fica. Depois invisível. Depois vão puxando, não repuxam muito, não puxam muito, é um pontinho leve, mas fica sem se ver. É este mesmo pontinho que vão utilizar nas orelhas. É a mesma coisa, mas já lá vamos, está bem? Agora num vídeo gravado nós iríamos acelerar. A Fortunata ia fazer isto tudo assim com uma rotação muito grande, muito grande. Aqui não, aqui vamos ter que aguardar, mas estão a ver, não custa nada. Vão tirando os alfinetes. O corninho levou uma ligeira dobra para dentro. Aqui, depois de cheio, antes de encher, ou depois de encher cheio. É mais fácil, sim. Exato. Primeiro enchem o corninho e depois dobram cerca de... Não chega a meio centímetro, é pouquinho para dentro, para ser fácil aqui esta costura e para não se desfazer, nem haver linhas à vista. Mas é só dobrar para dentro, não é preciso fazer mais nada. Se tiverem aquela cola temporária, também podem colocar aquela cola temporária, que é fácil, segura os tecidos enquanto os costuramos, mas nada de mais, é fácil. Pronto, rematam e o corninho está colocado. Vou passar para aqui. Temos os dois cornichos colocados. Já está uma orelhinha. A orelhinha é exatamente abaixo do corno. Estão a ver? Junto à costura também da cabeça. A mesma coisa, junto à costura. A Fernanda tem aqui também. Ela vai só exemplificar.
Sim, encosta aqui. Encostam Ao corninho. E é a mesma coisa. e fazem o mesmo processo. Com um ponto invisível. Agora vou passar a linha para ali, porque está para agarrar lá. Com o pontinho invisível, vocês... De um lado e do outro. Exatamente. Fazem primeiro, De um lado imaginem, apanham. da parte de trás da orelha. E apanham o tecido da parte de trás da orelha. Depois viram para a frente e fazem da parte da frente da orelha. Utilizem uma linha bege, uma linha clarinha. Não utilizem o branco aqui porque vai se notar muito. Eu aconselho mesmo um bege ou um cor de linho. É o suficiente para não se ver. Agora ela vai virar aqui. Deixa eu ver se apanho. Vai virar aqui, vai dobrar a orelhinha para trás e vai fazer exatamente a mesma coisa, mas da parte da frente da orelha. Este processo, se fizerem antes de colocar a cabeça no pescoço dos Jeremias, é mais fácil, porque podem manobrar a cabeça sem o corpo. Pois com a cabeça, com o corpo é mais É difícil. muito mais difícil. É mais fácil. Estão a ver pela firmeza da força que a Fortunata está a fazer na cabeça, como ela está bem rijinha, bem cheia. É importante, é a graça dos bonecos, é o enchimento ser bem feito para ficar todo lindinho. Está feita. Aqui a cabeça do nosso Jeremias. O pescoço, este pescocinho que nós temos aqui, vai ser virado para dentro. Porquê? Porque nós agora vamos colocar aqui esta parte do pescoço, cerca de 2,5 cm, mais ou menos, dentro da cabeça. Com os dedos vocês podem tentar abrir assim uma cavidade no centro do enchimento aqui da cabeça, para facilitar um bocadinho este processo. O que é que vocês vão precisar agora? Vão precisar de uma agulha e de uma linha resistente. A linha tem mesmo que ser resistente, porque vocês vão fazer pressão e vai ser esta linha que vai suportar os movimentos da cabeça. Se isto for um boneco para entregar a uma criança, vocês já sabem que vai virar muita vez a cabeça. Portanto, convém ser uma linha resistente. Com o dedo ela vai abrindo uma cavidade, colocamos para dentro aquele tecido extra e agora com uma agulha, com uma linha dupla, ou pode ser uma linha de crochê número 12, não era a número 12? Era uma linha de crochê número 12 dupla, vocês vão aqui, deixa só explicar, ao meio do vosso pescoço, com um nozinho, até podem dar um pontinho, não é, Fortunata? Sim, eu vou passar aqui Vais no passar meio, ali no mas meio. dou outro pontinho que é para ficar mais Para seguro. ficar bem mais seguro. Sim, estão a ver? Está seguro, é uma linha resistente, a agulha é grande e agora a agulha vai entrar aqui e vai sair no topo da cabeça do boneco. Aqui eu não aconselho que saia exatamente no meio da costura. Tentem que saia um pouquinho ao lado da costura, para não rebentar o ponto. É exatamente aí. Estão a ver? Tentem que não saia a agulha mesmo na costura, porque pode fragilizar aqui a cabeça do boneco. Portanto, um bocadinho, tanto à frente como atrás, não importa, Sim. É tapado com o cabelo, mas tentem que a agulha saia algures por aqui. Vão puxar e agora, com muito cuidadinho, vão auxiliar aqui. Deixam cerca de, sei lá, 2 centímetros mais ou menos de pescoço, estão a ver? E agora vamos costurar aqui em cima. Vamos apertar para não ficar folgado. Vamos aqui com o ângulo e ficamos com uma cabeça articulada. O cordão, sim, tem que rematar bem aqui no topo. Não se preocupem, que vocês sabem que o cabelo do Jeremias vai tapar todo este pontinho. Se fosse uma boneca, era igual, o cabelo da boneca iria tapar isto. E já está. Passo seguinte, com a mesma agulha,
com a mesma linha, vamos aos bracinhos que já estão vestidos e aos 2 botões que vão no kit e vamos costurar os braços no corpo. Depois aqui vocês podem ajeitar aqui, podem tentar... Se descozer, depois tentam exato, cozer. tentam... Este está aqui um bocadinho aberto. Tentam colocar para dentro. Não se esqueçam que ao encher a cara é muito importante as bochechinhas, vão empurrando o enchimento para as bochechas, para aqui ficar bem esticadinho. Este projeto vê-se as bochechas, não tem cabelo, portanto é muito importante estar super esticadinho, super cheio. Agora temos os 2 bracinhos já vestidos com as mangas e vamos colocar a cerca de... É importante aqui a medida porque nós temos temos as alcinhas das jardineiras, portanto nós colocamos quando o braço encosta, estão a ver, quando o braço encosta daqui, colocamos a cerca de 1,5 cm abaixo da linha daquela que é considerada o fatinho do Jeremias. Então, uma linha, vamos recapitular, Fortunata, temos uma linha dupla igualzinha e vamos aqui passar do momento os braços podem igual. Marcar aqui. Podem marcar aqui onde é que tem que sair para ser a mesma direção. É aqui que a agulha vai sair e vocês vão passar de um lado ao outro. Primeiro sem botão, vou tentar aqui. Não apertem muito, porque se apertarem muito o braço vai abrir para os lados e depois fica feio. Vão colocar aqui o botãozinho. Como isto vai fazer este percurso 2 vezes, vocês não têm que apertar muito, a linha vai lá estar, não vai sair. Apertem o suficiente para estar justinho ao corpo, mas não a pontos de abrir os braços e ficarem abertos, porque se apertarmos muito, ele abre, os bracitos abrem. Estão a ver, saiu ali e agora é que a Fortunata vem aqui e faz sair aqui. Agora vai colocar o botão e vai fazer o percurso ao lado de lá. É mais fácil assim do que se vocês tentarem logo de uma só vez acharem o caminho para os furinhos dos botões. Assim é bem mais fácil agora. Apesar das agulhas serem bem grandes. Tem que ser com agulhas compridas, meninas, porque as outras agulhas, além de se poderem magoar porque têm que fazer muita força, podem-se perder no corpo dos bonecos e não convém. Pronto, vai fazer aqui o outro caminho e, por fim, vai rematar. O nosso bonequinho tem esta etapa principal concluída. Agora, no terceiro vídeo, nós vamos falar das jardineiras, no caso do Jeremias, vamos falar das jardineiras e vamos falar também do vestido e do avental, no caso da namorada do Jeremias, que tem um vestido e um avental. Como eu vos disse, este processo de aula dos Jeremias vai ter 3 vídeos, mais um, que será o quarto, que será o das pinturas, o do cabelo, que será feito mais tarde, só com a câmera fixa, tá bem? Aqui temos os Jeremias com bracinhos articulados, ou seja, por passar uma linha de um lado ao outro, tanto a cabeça como os braços são articulados. As pernocas não são totalmente articuladas, mas o suficiente para que se possa brincar com o bonequinho, que ele possa sentar, fica fofinho na mesma e patusco na mesma. Voltamos para o terceiro vídeo, desta vez com o linho das jardineiras aqui do nosso Jeremias e as medidas e o know-how como fazer o vestidinho da bonequinha, tá bom? Até já! Vamos no terceiro vídeo. Voltamos para o vídeo número 3 e desta vez vamos fazer a roupinha dos Jeremias e mostrar também como é que se faz a roupinha da namorada dos Jeremias. Temos de dar um nome a esta menina, isto não é justo ser a namorada dos Jeremias. Temos que arranjar um nome, fica já aqui o desafio, toca a colocar aqui nomes possíveis para esta bezerrinha patusca. Então vamos lá, temos o nosso Jeremias já
compostinho, tem camisola e tem mangas vestidas, mas ainda está aqui com as pernocas à vela. Antes de passarmos para as jardineiras, temos aqui o focinho que nós abrimos a tal costurinha, que enchemos assim, não muito rijo, mediamente, que fechamos com os pontinhos e que depois traçamos aqui com a caneta fantasma assim 2 cruzes. Tanto faz ele ser assim como ele ser assim, não é muito importante, meninas, ele fica giro o focinho das 2 maneiras, não é assim muito importante. Com uma linha de crochê ou com uma linha de bordar, vocês vão fazer aqui as 2 cruzes. Podem colocar a linha por trás à vontade, não se vai ver. Mais tarde ela vai ser colada e aqui esta cruzinha convém ser um bocadinho puxada. Ele vai fazer aquele efeito que se chama os efeitos capitonés, aquele de puxar um bocadinho e ficar côncavo. Estão a ver? Fica assim, é de propósito. Passam a linha no interior até ao outro lado e vão fazer a outra cruzinha. Depois vão colocar este focinho à parte. Será utilizado no quarto vídeo, naquele vídeo que eu vou fazer com a câmera fixa, onde nós vamos colar o cabelo, pintar, vamos utilizar cola quente para colar o focinho, mas ele só é colocado depois das bochechinhas feitas e depois de dar mais algumas partes concluídas. Pronto, rematam, têm ali as 2 cruzinhas feitas, rematam e colocam de parte aqui o focinho. Vocês nos moldes vão ter o molde das jardineiras. No vosso molde há de aparecer algures por aqui a palavra dobrado e significa exatamente isso. Significa que vocês vão recortar este molde e encostar esta parte que vai dizer dobrado ao tecido de linho que está bordado. No nosso caso seria assim, ele já está recortado, não é? Ele já está recortado, mas seria qualquer coisa como isto, o risquinho, aqui, riscavam, no sítio que diz dobrado, o tecido está dobrado, riscavam, recortavam e iriam ter aqui estas 2 partes que vão fazer aqui as jardineiras. A primeira coisa que se tem que fazer, eu julgo, e vou aqui pedir ajuda à Fortunata, é fazer as bainhas, certo? Não queres as bainhas? Vamos costurar primeiro. Sim. Então, depois de recortado pelo risco, os 2 tecidinhos, eu escolhi um linho, também fica super giro, os padrões xadrez, as risquinhas, mediante aquilo que vocês colocam aqui no corpo, tentem que não seja quadrados com quadrados, riscas com riscas. Vocês poderiam ter feito este corpo num vermelho liso ou numa cor lisa e depois utilizar um xadrez aqui que também fica muito, muito patusco. Eu escolhi o linho para estar mais uniforme e para ser mais fácil até de fazer os kits, mas vocês podem brincar com as texturas e brincar com os padrões. Agora vamos, depois do molde recortado, vamos costurar as laterais aqui das nossas jardineiras à medida do calcador. A agulha está ali, a canela está ali a embolar. Como vocês veem, eu depois, aqui é uma questão de gosto, daquilo que vocês querem fazer ou não. Eu acabei por fazer, depois de tudo feito, acabei por fazer aqui um pontinho com linha de bordar. Acabei por fazer aqui um pontinho à volta. Também fiz uma brincadeira aqui, em vez de fazer uma bainha para dentro, eu fiz assim uma virola para fora nos calções e dei também assim uns pontinhos toscos com a mesma linha bordô de bordar. Quis colocar um remendozinho, que eu acho que vai no vosso kit, também tem o remendozinho, vocês também podem colocar. Eu coloquei o remendo e depois desfranjei, de propósito fica assim desfranjadinho para dar um aspecto de remendo mesmo, de jardineiras, mas aqui vocês podem brincar com a situação, podem fazer o que mais vos agradar. Aqui estamos a costurar, está a fazer um ponto estranho,
está a fazer ponto corrido. Então, quando está a fazer ponto corrido, geralmente é porque pode estar mal enfiada em cima. Deixa ver, ela se calhar fez muita pressão aqui. Em baixo é a canela. Como eu vos estava a dizer, é interessante fazerem uns bordadinhos, mas se quiserem fazer uma bainha normal, também podem fazer uma bainha normal. Eu aqui utilizei a mesma cor que vou costurar os botõezinhos das alças da jardineira, a mesma cor eu utilizei e dei assim uns pontinhos toscos, também pode ser um bordadinho, há aqueles pontinhos country de bordado que também ficam super giro, umas cruzinhas aqui, fazer como se fosse um pontinho cruz espaçado, também fica muito, muito bonitinho. É uma questão de gosto. Enquanto a Fortunata costura ali as laterais das jardineiras, ela agora vem aqui, corta o excesso das linhas. Eu vou afastar a câmera para se ver. Com a tesoura de zigue-zague, tira aquele excesso. Já está. E agora vão abrir assim e dobrar assim. Estão a ver como é super fácil. Agora fazemos a bainha. Aqui vocês fazem a bainha, vocês podem costurar já esta parte e depois, se decidirem fazer as virolas, não sei, aqui é uma questão de gosto. Se quiserem uma bainha simples, façam-na já. Fazem a bainha agora, imaginem, iriam fazer primeiro, antes de fechar aqui o gancho, iriam fazer a bainha com a perna aberta, aqui, dobram uma vez, duas vezes, podes fazer essa bainha, Fortunata, esse fica com a bainha certa, sim. Este, vamos dar o exemplo com a bainha direita, este com aquela virola, este com a bainha direita. Vamos só fazer uma, não, vamos fazer as duas para fechar o gancho, não é? Porque eu tenho já outras jardineiras feitas para poupar-vos tempo. Uma. Medem a outra. Vamos fazer dupla. Se preferirem aqui, podem utilizar uma linha colorida para costurar estas bainhas e aí já não tem que fazer o bordado. Vou escolher um pontinho da máquina. Exato, ou escolher um pontinho da máquina, que há máquinas que fazem os pontinhos bordados bem giros. Pronto, e agora as bainhas estão feitas, agora sim vamos costurar o gancho aqui das nossas jardineiras. Alinhamos aqui a costura, as costurinhas, é muito importante, rematamos, viramos, certificamos que a bainha bate certa cá em baixo e rematamos novamente. Vamos fazer a mesma coisa na bainha de cima, podemos fazer uma bainha em cima. Eu já tenho aqui uns calçõezinhos, agora iriam virar estes para o direito. Dar aqui um golpinho. Dar um golpe, exatamente, aqui no gancho, dar um golpinho com muita atenção para não ir à costura. Para não fazer um fole entre as pernas, para não fazer assim um fole muito grande. E temos umas jardineirinhas feitas. Eu vou passar para estas que já estão aqui meio passadas a ferro e que a Fortunata já fizemos aqui esta costurinha no topo. Vocês aqui a costurinha no topo fazem em redor, nem sei se fizemos dupla, nem fizemos dupla. Se quiserem fazer dupla também podem fazer dupla. Se quiserem depois complementar, é mais fácil bordar agora antes de vestir o boneco. Se quiserem agora fazer os tais pontinhos aqui, como eu fiz ali, podem fazer antes de vestir o boneco. Depois temos as alcinhas, nós temos que fazer as alcinhas. As alcinhas vocês recebem 2 tiras, eu já tenho aqui uma semi-vincada para vocês verem como é. Vincamos a meio. Nós vincamos aqui, faz nesta Fortunata só para ver. Dobram a tirinha a meio, vincam. Depois E agora voltam a dobrar até ao meio.
e vincam novamente. Isto com o ferro é mais fácil. Vincam, vincam e agora fecham e passam uma costurinha. Vão passar uma costurinha de um lado, que é que fecha a alça, e depois passam do outro lado para uniformizar e para ficar bonitinho. E assim quase que nem se percebe onde é que a alcinha foi fechada. Vão fazer isto nos dois tecidinhos. A mesma coisa vão fazer se tiverem que fazer o avental da boneca. É exatamente o mesmo processo. O avental da boneca também é com as duas alcinhas, a mesma coisa. Não tem umas jardineiras, tem um avental que eu vou pôr aí as medidas e que a Fortunata vai explicar como é que se faz agora. Faz a costura em baixo e em cima. Faz uma bainha nas laterais. Tem que se fazer as bainhas nas laterais no retângulo. Eu vou deixar aí as medidas. Isto é um retângulo. Eu resolvi carimbar. Vocês podem bordar, podem fazer uma aplicação, podem carimbar também, se quiserem carimbar. Quem comprou os meus carimbos, o da ovelhinha, fica super giro aqui. A vaquinha com uma ovelha lá carimbada, fica muito, muito gira. Mas aí é uma questão de gosto, vocês fazem o que quiserem. No retângulo que eu vos vou dar as medidas, vocês vão ter mesmo que fazer uma bainha assim dupla numa extremidade e noutra, fazer a bainha, depois fazem a bainha em baixo e fazem a bainha em cima. Sim. Depois de fazer as 4 bainhas, as 2 laterais, a da base e a do topo, vocês vão achar o meio para poder fazer um macho, não é assim que se chama macho? Sim. Aqui o macho tem 6 centímetros. E depois de fundura tem um centímetro e meio. Portanto, vão achar o meio, vão marcar o meio com a alfinete ou com a caneta fantasma. Tem 6, vamos aqui 3. 3. Marcam 3 centímetros de um lado, viram 3 centímetros de outro lado. Relembro que estamos a fazer o avental no caso de quererem fazer a menina. Agora dobram aqui, fica aqui 1 centímetro e meio aqui dentro. Deixa ver se eu consigo focar. Aqui dentro, meninas, fica 1,5 centímetro. Já com a bainha feita. Já, sim, só depois das bainhas feitas é que vocês vão fazer isso. Colocam um alfinete. Agora fazem outra deste lado. A mesma coisa aqui. Dobram, medem 1,5 centímetro. Colocam outro alfinete. E agora é assim. Não tem que costurar, porque o próprio botãozinho, ao pregar aqui não é, Fortunata? Não, eu fiz a bainha. Tu quiseste costurar? Sim. Mas pode não ser preciso. Não, este até foi ao contrário, nós fizemos ao contrário. Mas como estamos a explicar agora, sim, é assim, vocês agora podem colocar aqui as alcinhas, porque elas são à direção, reparem, elas são à direção da costurinha dos machos. Portanto, vocês podem colocar assim, sem bainha. Mas agora... já mandamos fazer a bainha, Fernanda, por isso é que não queria voltar atrás. Agora que a bainha está feita, vocês poderiam fazer sem bainha e costurar logo de uma vez. Sim. Mas uma vez que à partida já fizeram todas as bainhas, fazem depois os machos e depois colocam aqui à mesma direção e pregam o botão. Fica automaticamente o macho costurado junto com o botão. Fazem um e fazem outro. Depois, atrás ele cruza, aqui ele cruza e ele é costurado à máquina na pontinha do avental. É mesmo na pontinha, tá bem? Ele cruza uma alça, cruza outra alça e ele vai ser costurado bem na pontinha do avental. Assim. Aí pode ser com pontinha à máquina. Se resolverem brincar de bordar, também podem fazer com uma cruz de bordado. Aí tudo depende o que é que vocês querem fazer aqui do vosso avental. Se vão bordar, se vão fazer arte aplicada e depois querem bordar mais uns pormenores, se querem carimbar, depende. Assim. Brinquem com os aventais, façam aventais giros, porque fica mesmo um amorzinho
depois de passar a ferro este macho iria-se notar mais, como se nota este, e fica muito, muito fofo. Aqui. Pronto, isto para o caso de ser a menina. Mas não, nós estávamos a fazer aqui os meninos e o menino temos a mesma situação. Alguém abriu aqui a porta, eu vou só avisar que estou a gravar, para não me fazerem barulho aqui para interromper o meu vídeo. Pronto, temos aqui os calções, as jardineiras, temos as duas alcinhas feitas, vamos ter 2 botões porque o kit também tem 2 botões pequeninos e vamos vestir o nosso Jeremias. Porquê? Porque o Jeremias não tem mais nada para fazer. Agora é só mesmo vesti-lo e ele já está pronto. Como eu disse há pouquinho, vocês se quiserem podem aplicar um remendo ou não. A Fortunata agora não vai colocar porque iria empatar muito mais tempo, mas aquilo que nós fazemos é desfranjar o tecidinho, nada de bainhas, é mesmo para dar este aspecto de velhinho e de desfranjado, está bem? Eu desfranjei e depois com os pontinhos, que eu acho que a máquina não está a conseguir focar bem porque eu utilizei uma linha vermelha, com os pontinhos vocês costuram aqui o remendo às jardineiras. Pronto, no caso de quererem, também podem pôr um bolsinho, podem brincar e exercer o tal exercício de criatividade para não sair assim uma manada de Jeremias todos iguais. Não queremos isso. Agora, para vestir o nosso Jeremias, é só vestir e pregar os botõezinhos junto com as alças. Vamos aqui vestir. Fica patusco, ele é barrigudinho, mas é de propósito, nós queremos um Jeremias gorduchito. Aqui. Não sei se tens os botões, tens, Fortunata? Tenho. Tens? Alguns por aí. Vamos costurar aqui o botãozinho e depois ele atrás cruza. Estão a ver, eu até fiz uns pontos toscos de bordado e foi assim que eu o segurei. Mas vocês podem costurar com um pontinho, com uma linha da mesma cor que o linho e não se nota, tá bem? Mas ele cruza igualmente como o avental dela. Atrás ele cruza, passa por cima dos ombros e cruza. Esqueci há pouquinho de dizer que para quem quer o badalozinho de tecido, vocês têm um guiso junto com o kit. Vocês vão ter que... E tem também um cordelzinho, que é o que vai atar aqui ao pescoço. Deixa eu mostrar. Que é o que vai atar ao pescoço. Com uma linha, vocês vão fazer passar uma agulha e uma linha por dentro aqui do guiso. Vai sair aqui bem no topo. O guizinho fica lá dentro, não muito apertado em cima, porque senão não faz barulho. Tem que o deixar assim com uma folga de linha cá dentro. E depois aqui a mesma linha vai segurar aqui este cordelzinho que vai dar a volta ao pescoço, está bem? O cordel não entra aqui dentro, é o suficiente encostar aqui e a linha que está a costurar e agarrada aqui ao guiso é a mesma linha que vai apertar, dar 2 voltinhas aqui e segurar. Claro que tem que o dobrar o cordel ao meio para ter a certeza que depois o guiso vai estar aqui ao meio. E depois é só dar um nozinho, eu dei assim um nozinho também tosco aqui atrás. Se quiserem então entrar em contacto com a Cristina da Casa das Solas, ou se por acaso por onde vocês moram possa existir uma latoaria que ainda faça estes pequeninos badalos, eu acho que fica um amor, não perde nada para o artesanato, porque é uma peça artesanal também, não é uma coisa industrializada que vamos colocar num boneco todo feito à mão, não, também é uma pecinha que foi feita à mão e de certeza com muito carinho, porque ninguém deve ganhar muito bem a vida a fazer só estas coisinhas, portanto teve que ser feito com amor também. Se puderem, então coloquem um badal a sério, que eu acho que também fica um amor, podem utilizar o mesmo cordel e atam. Entretanto a Fortunata já pregou estes 2 botõezinhos aqui e ele vai cruzar
atrás e vai ser costurado. Ela não vai costurar, vai só colocar agora 2 alfinetes. E depois cortam o excesso, veem o tamanho que é necessário, cortam o excesso. E nós vamos para a última parte, que é o vestidinho, a última parte da confecção do boneco em si. Depois, como sabem, ainda vai haver o vídeo da pintura. Para a menina, nós vamos precisar de um vestido, que eu também vou deixar as medidas, e de uma rendinha, se o assim entenderem. O avental já está explicado, né? O avental já expliquei. As mangas da menina são exatamente iguais às mangas do Jeremias, são feitas da mesma maneira, fazer os braços, vestir as manguinhas nos braços, só que a menina por baixo, mostra por baixo, a Fernanda fez umas cuequinhas, porque ela faz sempre cuequinhas, aqui, a menina por baixo é pele, não é roupinha, portanto vamos ter que a tapar e vamos ter que fazer um vestido. O vestido é os vestidos simples das bonecas, é o retângulo que eu vou deixar a medida para vocês, o retângulo de tecido. Vamos costurar uma renda, eu aqui escolhi uma renda de linho porque eu achei que ficava bem, vocês aí podem escolher aquilo que quiserem, eu acho que fica super giro, assim, algo mais rústico, uma renda assim bege, também ficava bonita aqui. Reparem como fazemos, nós fazemos assim, direito com direito. É o direito. Está o direito da renda junto com o direito da saia, daquela que vai ser a saia, e a Fernanda agora vai costurar. Estão a ver que a renda está virada para dentro do vestido e não para fora. Eu vou cozer em zigue-zague. Sim. Unimos a renda ao vestido com um pontinho zigue-zague e agora a Fernanda deita a renda e faz aqui, separamos e agora vamos fazer, mas aí sim... Vou buscar a linha vermelha. Ah, sim, tem que ser com linha vermelha aqui. E agora é que vai ser feito um pontinho aqui por cima e fica já tudo rematado, percebem? Vamos colocar aqui a linha vermelha, estão a ver, fica assim. Depois é fazer aquele processo habitual dos vestidos, é unir direito com direito, é fechar na altura, é fazer uma pequenina bainha para dentro, só vincada, não precisam costurá-la, só vincam uma pequenina, até bainha, pode ser com ferro, vincam cerca de 1 centímetro ou mais, depende do comprimento que vocês vão querer que a vossa vaquinha tenha, portanto, vistam primeiro o vestido, vejam o tamanho que querem, aquilo que querem de pernas à mostra e depois aí é que vocês vão dobrar aqui esta costura para dentro. Aqui vamos utilizar uma linha vermelha. Agora vamos fechar direito com direito. Fechar na altura. Podem fazer depois um ponto de zigue-zague para não desfiar, já sabem que tudo o que é fazendas tem tendência a desfiar muito. Se quiserem podem, depois da costura feita, passar um ponto de zigue-zague em ambos os tecidos para que não desfiem. Tenham atenção aqui na renda a acertar muito bem as alturas da renda. Rematam. Como eu vos estava a dizer antes de estarmos a filmar ali a costura, vistam primeiro como está, assim como o vestido está, vistam-no primeiro na boneca para certificarem a altura que querem o vosso vestido e só depois de acharem a altura que querem o vosso vestido é que vocês vão aqui e vão fazer uma pequena dobra para dentro, pequena ou grande, mediante aquilo que escolherem, fazer a dobra para dentro do tecido. Com uma linha vermelha resistente, vocês vão fazer um franzido todo em redor. Vão começar o franzido pela costura, vão começar aqui dentro, dobram
assim, exatamente, e vão começar a franzir um pontinho franzido todo em redor. Nós não vamos fazer fornata, porque eu acho que todas, sim, para deixarem um bocadinho para fazer ali o folhinho. Exato, não façam o ponto franzido mesmo à beirinha de onde vincaram o tecido para dentro, façam um pouquinho abaixo, tipo meio centímetro abaixo, porque fica assim um folhinho para cima, percebem? Não fica logo um franzido muito certo. Olhem, assim. Vão fazer isto tudo em redor, tenham atenção que a linha tem que ser resistente, porque senão sujeitam-se a estar a fazer este trabalho todo e depois no fim vão puxar e puf, parte-se a linha, depois é uma chatice e temos que começar tudo de novo. Portanto, utilizem aqui uma linha bem resistente para fazer esta etapa e depois puxam, vestem o vestidinho no vosso bonequinho, puxam o franzido, ajustam ao pescoço. Se quiserem, ao arrematar o franzido, podem arrematar agarrando um bocadinho o pescoço atrás, agarrando um bocadinho o corpo e assim sabem perfeitamente que o vestido nunca vai descer. Depois desta etapa feita, do vestidinho feito e colocado na boneca e rematado, é que vocês vão colocar os braços seguindo o mesmo processo, tal e qual que seguiram com o Jeremias, a mesma coisa. E depois é vestir aqui o avental. E este foi o vídeo número 3. O vídeo número 4, como eu vos tinha indicado, vai ser feito de câmara fixa, não é já, vai ser daqui a pouco, onde vamos pintar, vamos colocar o focinho, o cabelo e terminar aqui o nosso Jeremias. Até já! Encontramos-nos no vídeo 4. Alô! Sejam bem-vindas aqui ao quarto e último vídeo deste projeto do Jeremias. Vamos só aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém, porque a esta hora já é possível estar mais gente a assistir. De qualquer forma, já sabem, fica aqui gravado, está tudo em comunicados, não há problema nenhum, é só para não estar a falar no vazio, para ter alguém do outro lado. Por favor, assim que chegar alguém, digam-me, eu acho que já está algumas pessoas a ver, digam-me só se há iluminação suficiente aqui, porque eu tenho o ring light ligado e tenho as luzes do teto ligadas, mas mesmo assim não sei até que ponto vocês têm luz, porque a nossa parte da câmera está sempre mais escura em baixo, mas é só a minha que está mais escura em baixo. Eu ainda não estou a ver nenhuma mensagem, deixa ver só se vocês já estão por aqui ou não. Digam só um olá, por favor, só para saber se está tudo bem ou não. Já está a chegar. Olá, Susana, olá, Joaquina. Boa noite para vocês. Vamos só aguardar mais um pouquinho, só para chegar mais gente, para irmos para a parte final do nosso Jeremias. Eu vou tirar aqui a namorada do Jeremias e o Jeremias, que vem aqui para trás, porque vou dar lugar àquele que fizemos agora, que fizemos nos vídeos anteriores. E então vamos só terminar. Mas até lá, vamos só aguardar um pouquinho, mas de qualquer forma eu posso ir já fazendo, não custa nada. As meninas que forem chegando depois voltam para trás, vão ter que ver isto por uma ordem cronológica, desde o vídeo 1 ao vídeo 4, não adianta estar a saltar, portanto agora é mesmo só falar um bocadinho deste projeto e fazer os últimos retoques. E é sobre esses retoques que eu vos queria falar. As pinturas dos bonecos é uma coisa que se tem que fazer sempre no finalzinho de tudo, com a nossa calma, com o ateliê ou o vosso cantinho de costura já arrumadinho, já tudo pronto, porque ao mínimo descuido podemos estragar toda a peça, não é? Vamos mexer em tinta, são tintas de tecido, é uma coisa que depois já não sai e nós não queremos estragar todo um trabalho já feito. Portanto, é um trabalho para se fazer quando estamos já
assim mais estáveis, sem a pressa do dia a dia, sem a pressa da rotina de costurar, virar, encher, tudo mais. Não, faz-se tudo isso, deixa-se assentar o trabalho, arruma-se a nossa mesinha de trabalho e só depois, sem ninguém por perto, sem crianças por perto, só depois é que nós começamos a pensar na pintura. Aqui os Jeremias, eu aconselho sempre a que vocês achem o centro de qualquer boneco. Eu coloquei aqui um alfinete, estão a ver? Eu vim aqui ao centro da cabeça, que até é muito fácil nos Jeremias de achar o centro, porque uma vez que ele tem 2 pinças, uma de cada lado, é muito fácil achar o centro da cabeça dele. Então eu achei o centro e eu vou colocar só aqui um alfinete como um guia condutor para que eu possa pôr o focinho, possa pôr as bochechas e os olhos, porque sem esse guia condutor fica meio estranho, a bochecha pode ficar mais alta, ou o olhinho ou aqui o focinho pode não ficar ao centro, assim. Se tiverem esse cuidado de marcar logo é bem mais fácil. Aqui o que é que nós vamos fazer primeiro? Vamos fazer as bochechinhas bem rosinhas, para que depois eu possa colar com cola quente aqui o focinho. Eu vou retirar os comentários, vocês estão aí a comentar, eu vou retirar os comentários porque eu com os comentários não vejo a minha mesa de trabalho. Está tudo aí no sítio onde é a minha mesa de trabalho e eu quero ter a certeza absoluta que vocês estão a ver tudo. Aqui o meu Jeremias ainda não está decorado como eu vos disse no outro vídeo. Vocês podem pôr o bolsinho ou o remendo, vocês podem pôr um pontinho bordado e dar um pouquinho de cor a estas jardineiras, podem bordar ou fazer uma virola aqui na calcinha, que também fica giro. Aí cada uma de vocês vai colocar um bocadinho de vocês. Esta foi a costura base, tanto ele como ela. A costura base é essa. Depois, aquilo que eu vos disse, eu não tenho aqui ela, tenho ela, mas é ela já pronta. Aquilo que eu vos disse é que vocês têm que acrescentar um bocadinho vosso. Quem gosta muito de bordar, pode bordar o avental. Quem tem uns carimbos que sejam campestres ou que lembrem alguma coisa campestre, pode carimbar, que fica muito bonito. O linho carimbado fica lindo. Mas também podem fazer um vestido mais para o liso e pôr um avental ao xadrez, que também fica um amor. É assim, façam de forma a que fique um bocadinho de vocês, um bocadinho da vossa maneira de ser, do vosso gosto aqui no projeto. Mas que ele é versátil, que permite uma série de coisas que vocês possam fazer num avental de linho ou num avental com padrão, permite. Portanto, exerçam esse exercício de criatividade, façam coisas diferentes, tornem assim umas manadas de Jeremias por aí, encham o Facebook de Jeremias e de namoradas de Jeremias, mas diferentes, que é para não ser tudo igual. Quem gosta assim deste ar country mais patusquinho, já sabe, a conjugação dos vermelhos e dos linhos é sempre perfeita, fica sempre linda. A namorada dos Jeremias e os Jeremias a nível de pinturas é exatamente igual, a mesma coisa, o cabelinho vai ser posto da mesma forma, a única diferença é que nela eu coloquei uma florzinha que vocês também depois podem colocar, ou uma florinha de papel. Esta tem uma flor verdadeira seca, mas depois vocês podem uma florinha de crochê, qualquer coisa para dar assim um toque mais feminino aqui à menina. Também podem pôr sobrancelhas, que eu não coloquei aqui porque, como eu habitualmente vos digo, gosto de deixar com o mínimo de expressões possível para que vocês depois possam colocar as vossas expressões. Portanto, eu não coloquei nem pestaninhas, nem sobrancelhas, mas vocês podem brincar com isso. Brinquem com a caneta fantasma ou então aquilo que eu vos sempre digo, se gostam de fazer bonecos, façam umas cabeças nos tecidos assim mais manhosos, mais velhos que tenham por aí, encham essas cabeças e depois vão testando nelas as expressões, os olhos, as pestaninhas, as sobrancelhas, até os sorrisos. Vocês podem ir fazendo isso para não ser na peça. Na peça podem primeiro marcar com a caneta fantasma, tendo sempre em atenção
que há muitos tecidos que a caneta fantasma deixa marca. Ela é fantasma, mas não muito, não totalmente fantasma. Ela às vezes deixa uma marquinha branca em alguns tecidos. Portanto, não façam grandes rabiscos. Tentem definir mais ou menos onde é que vão querer os olhinhos, façam uma pintinha com a caneta fantasma, mas nada de fazer um olhão grandão, porque depois a tinta definitiva de tecido pode não cobrir, porque a caneta fantasma não é totalmente fantasma, nenhuma delas marca nenhuma, portanto tenham isso em atenção. Portanto, a maneira de fazer a menina ou o menino é exatamente igual, só cresce uma florzinha ou algum outro pormenor que vocês queiram pôr na expressão que seja mais feminina, como umas pestaninhas compridas, está bem? Agora, aqui no nosso Jeremias, o que é que nós vamos preparar? Nós vamos preparar os pés para fazer a pintura e as mãos para fazer a pintura. Vocês estão a ver aqui, os pezinhos são pintados e as mãos também, as patinhas também são pintadas. Vocês hão de reparar que no molde, não estranhem, ela é mais larguinha aqui embaixo, este tornozelo aqui é mais larguinho. É mesmo assim, é propositado. Ao encher, façam valer essa forma, porque é mesmo para ficar assim mais abaulado antes da patinha dos Jeremias. Portanto, vamos preparar primeiro, mas não vamos pintar. Vamos colocar o cabelo, vamos colocar o focinho e só depois, no finalzinho de tudo, é que vamos pintar para depois deixar em repouso. Antes que eu me esqueça, vocês podem usar o secador de cabelo. Tem que ter muita atenção, uma vez que ele mexe, portanto é para usar num sítio seguro ou segurar assim num sítio que ele fique bem estável e usar o secador de cabelo. O secador de cabelo nisto é muito bom, porque além de ajudar a secar toda a tinta e com isso prevenir algum acidente que possa haver, também anula todo o risco que nós fizemos dos moldes. Ou seja, o tecido por dentro está todo riscado, porque nós passamos os moldes para o avesso com a caneta fantasma e não a passamos a ferro. Na altura de virar, não passamos antes a ferro, porque não é necessário, porque depois basta passar o secador e o risquinho vai-se, assim como a marcação que vocês possam vir a fazer para os olhos, a marcação que vocês fizeram na cruzinha aqui para bordar o focinho. Tudo isso são marcações de caneta fantasma que fica debaixo da linha ou que fica no interior aqui do nosso bicharoco. Se vocês passarem o secador, além de ajudar a secar mais rapidamente os olhinhos, as patinhas e as mãos, também anula os risquinhos todos, porque às vezes nota-se nas orelhinhas, nas pontinhas ou aqui nas pinças, pode-se notar ainda um bocadinho de azul ou de vermelho mediante a caneta que vocês usaram. Portanto, secador é uma boa dica, desde que seja usado com muito cuidado. Atenção, muita atenção, que é secador de cabelo. Não usem aquele secador de EVA. Nada disso, não é esse tipo de aparelho. É o secador normal do nosso cabelo, está bem? Que é um calor mais suave, mais uniforme. Pronto, vamos então fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é as bochechinhas. Eu vou usar o blush normal, o nosso blush. Como eu tenho dito em outros vídeos, havia em tempos no nosso mercado um blush definitivo, eu cheguei a vender em kits na Anitta Catita. Quem ainda tem, utilize esse, que é fantástico e é para sempre. Quem não tem, vai ter que usar mesmo o nosso blush normal. Aquilo que vai ter que acontecer é que de vez em quando vai-se ter que retocar, porque com o tempo os tecidos o blush vai entranhando no tecido e vai sumindo, mas também os bichinhos gostam de um carinho, de vez em quando vocês passam por lá e dão assim uma corzinha. Eu uso um pincel que comprei de propósito para fazer os meus bonecos, mas que é um pincel, ele é até daquela marca da Essence, eu acho que é do Continente ou das lojas Wells. Eles têm este pincel que é durinho aqui e que é fantástico. Quem gosta muito de fazer bonecos, este pincel é uma mais-valia, porque ajuda muito bem a espalhar, porque não é mole, é assim bem durinho. Eu vou molhar aqui no meu blush e vou fazer umas bochechinhas generosas mesmo aqui no sítio. Ela vai ser tapada com o focinho,
vai ser tapada, mas vocês podem aplicar assim uma carga generosa, porque ela vai sumir depois, bem na bochecha. O pincel só por si já faz a forma arredondada, mas nós espalhamos assim, como se estivéssemos a colocar o nosso blush, quem usa, claro. Vou colocar assim bem fortinho, porque eu gosto de a ver coradinha, em movimentos circulares, e a apanhar aqui esta costurinha de lado. Pode apanhar mesmo a costurinha de lado, que é para não haver só aquele círculozinho vermelho nas bochechas. Claro que antes disso eu achei então o centro da cabeça do meu Jeremias, vim aqui, achei o centro, marquei com o alfinete e ele já tem assim estas bochechas bem coradinhas. Agora, com a cola quente, eu vou colar o meu focinho. Tenho que o fazer antes de colocar os olhos, porque eu preciso ter a noção. O focinho não tem as partes iguais, não é erro de costura vosso. Ele é mesmo assim, ele tem uma parte mais arredondada, tem uma forma que não é simétrica, ele todo não é simétrico, mas é indiferente se o colocarem assim ou se o colocarem assim. Eu gosto que esta curvinha, a parte que tem mais curvinha, seja virada para cima, assim, no meu bichinho. E também quero que tape um pouquinho aqui esta costura aqui entre o pescoço e a cabeça. Portanto, eu não vou colar em cima, eu vou colar um pouquinho mais abaixo, de forma que quando se olha para a vaquinha de frente, para o bezerro de frente, ele não se veja aquela costura do pescoço. E vou fazer coincidir também o centro do focinho com o meu alfinete, com a minha marcação. Eu vou usar cola quente de baixa temperatura, lembrem-se disso. Se gostam de bonecos também, é uma compra útil, é uma coisa que vocês devem ter sempre em casa. Nós aqui temos estas da UHU de baixa temperatura, não vale colocar aqui os bastõezinhos de cola de outro tipo de cola. Atenção, tem que ser os bastões da mesma marca, porque eles derretem a uma temperatura baixa. Os outros acabam por não derreter o suficiente ou derreter a mais e ficar líquido e estragar os trabalhos. Portanto, é assim, cola de baixa temperatura da mesma marca que os bastões, sempre, por favor, porque ele está feito para funcionar assim os dois, está bem? Eu vou usar então a cola da baixa temperatura, vou colocar aqui onde nós costuramos e fechamos o focinho, é aqui que eu vou colocar assim um risquinho de cola, não é preciso muito. E vou posicionar então aqui no meu Jeremias. Já está. Vou fazer um bocadinho de pressão com os dedos. Enquanto isso, vou só aqui ver quem está por aqui. Olá, sejam todas bem-vindas. Muitas meninas depois vão chegar, eu não avisei. A tarde de hoje foi passada a gravar os vídeos aqui do Jeremias. Vocês vão encontrar ao todo 4 vídeos. Mais tarde, ainda hoje, eu vou colocar também aqui os moldes e o respectivo, é só moldes, não há necessidade de colocar medidas, excepto no vestido da menina e no avental da menina. De resto, eu não vou colocar medidas. Porquê? Porque tudo isto tem um molde. As calcinhas têm um molde, este é que não tem molde e eu vou colocar a medida, ou seja, aquilo que não tem molde eu coloco as medidas dos materiais. O que tem molde não vale a pena estar a colocar a medida, porque vocês não vão cortar um retângulo grande para fazer as pernocas ou fazer os braços, não, vocês vão aproveitar o retângulo e desenhar as coisas aleatoriamente lá de forma a poupar o máximo de pele de boneca possível. Portanto, não vale a pena dizer que é preciso um retângulo para os braços de X por X, um retângulo para as pernas de X por X. Não vale a pena isso, vocês já sabem.
podem e devem aproveitar o tecido porque não tem posição, não tem, tanto podem desenhar na horizontal como na vertical, portanto, se têm um retângulo de tecido de pele de boneca, aproveitem-no ao máximo. Já sabem que depois da costura só têm que deixar uma margenzinha de meio centímetro, 1 centímetro no máximo, para recortar com a tesoura de zigue-zague. Portanto, toca a gerir bem o espaço do vosso tecido. Mas mais tarde vai estar tudo aqui, está sempre tudo em comunicados, não se esqueçam que está tudo em comunicados. Pronto, já temos focinho, já temos bochechinhas e eu agora posso já marcar com a caneta fantasma os meus olhos. Aqui os olhos que eu fiz para os Jeremias, como sempre, são os olhos simples, redondinhos, que eu faço com o pinta-bolas. Eu acho o meio dos Jeremias e depois meço cerca de, não chega a 1 centímetro, mas podem pôr 1 centímetro para cada lado, de forma a que entre um olhinho e outro tenha 2 centímetros. Há quem goste de olhinhos mais juntinhos, há quem goste de olhinhos mais separados, também depende do vosso gosto. Não vou ainda pintar, vou deixar estar assim, vou colar o cabelo. O cabelo serve essencialmente para dar graça e para tapar este pontinho que vocês tiveram que fazer para segurar e unir o pescoço à cabeça dos Jeremias. Eu estou a usar aqui uma lã, pura lã, em castanho, que eu até gosto de desfiar um bocadinho para dar assim este aspecto meio selvagem aqui a eles, para não ser tão certinho, aqueles fiozinhos de lã tão certinhos, e não tem muito que saber. Já está uns nozinhos dados, quem recebeu o kit, quem não recebeu o kit, basta juntar 4 dedinhos, enrolar aqui a lã e depois atar ao meio. Reparem, isto é só um atilho de fiozinhos de lã ao meio que eu junto e que depois posso ajeitar assim uma franjinha, cortar um bocadinho, ou não, ou desfiar. Eu vou colar também com cola quente. Vou colocar um nozinho de cola aqui, bem no centro, onde está o ponto, que faz com que ainda fique mais seguro. E vou colocar o cabelito. Depois desfranjamos uns para trás, outros para a frente. Ele fica desfranjado. Eu ainda não vou desfranjar ainda, só depois. Mas ele fica um amor. Fica assim uns para trás e outros para a frente. Na menina é exatamente a mesma coisa. Acresce uma florzinha se quiserem. Uma florinha fica sempre bem na menina. Pronto, agora o que é que falta? Agora, antes de eu pintar, vou colocar o meu guizo, que aí vocês encontram um molde para fazer este guizinho de tecido. Vocês têm o vosso molde e quem comprou o kit tem também o guizinho lá dentro e a respectiva corda. Eu, como vos disse no vídeo, não sei se foi no vídeo número 2, se foi no primeiro, olha, já não sei, num dos vídeos aqui anteriores, eu vou utilizar esta pecinha que eu encontrei, que está disponível na Casa das Solas da Cristina Cunha e que eu achei o máximo por ser artesanal também. E acho que não ia desvalorizar de toda a peça. É uma peça feita à mão, mas esta também é feita à mão e acho que fica tão fofo. Portanto, eu vou utilizar este. Vocês, se quiserem, ou que consigam comprar também um badalozinho assim a sério, ou se quiserem podem fazer então aquela de tecido que eu já expliquei como é que se faz. Vão colocar e vão dar um nozinho atrás com a altura que vocês querem. Eu vou ter que fazer isto antes porque depois de pintado não convém andar aqui às voltas com os Jeremias, está bem? Eu vou dar só um nozinho, ver a altura. Eu acho que vou deixá-lo assim compridinho e vou dar um nó. E depois cortamos o excesso, não é preciso ficar tanta corda neste pescoço. Este fiozinho, se vocês não têm este fiozinho, isto é aquele fio de bijuteria que se faz para as bijuterias, pode ser um fiozinho de pele, pode ser sintético, também pode ser um fiozinho de ráfia, também não fica mal de todo. Já está. Pronto. Agora sim, vamos começar a mexer em tinta. E quando se começa a mexer em tinta, para tudo, temos que ter muita atenção
para não estragar nada. Portanto, o que é que nós vamos precisar? De tinta preta e tinta branca, que eu acredito que não vá utilizar a branca aqui com vocês hoje, porque não vai dar tempo de secar, mas a branca é só mesmo para fazer esta pintinha aqui no olho, que vocês depois fazem só depois de seco, depois de tudo seco, e vamos precisar de fita cola. A fita cola é para delimitar aquilo que vai ser pintado e aquilo que não vai ser pintado, tanto nas patinhas como nos braços. Eu vou passar uma fita cola, já passei aqui, não sei se vocês conseguem ver, está brilhante. Eu vou passar uma fita cola toda certinha, vou ter a certeza que ela está coladinha aqui na extremidade ao tecido e é a partir daqui que eu vou pintar. A medida é indiferente, desde que seja igual esta com esta. A mesma medida que vocês medem daqui até à fita cola será a mesma que vão fazer nesta e depois a mesma medida que colocarem aqui na patinha até abaixo, a mesma que vão fazer na outra, para ficar tudo igual. Podem fazer com os cascozinhos maiores ou mais pequenos. Eu posso vos dar a medida que eu vou fazer os meus. Eu vou buscar aqui uma régua à falta de uma fita métrica nesta casa e está ali. Mas eu vou pôr da minha fita cola ao final do pé são 3 centímetros, ou seja, daqui do topo, aqui da base, meço 3 centímetros, marco e é aqui que a minha fita cola vai rodar a pernoca aqui do nosso Jeremias. Eu vou fazer para ficar igual uma e outra, convém, não é? A fita cola também convém estar sobreposta uma por cima da outra, certinha, com o risco certinho, para não termos uns altinhos e uns baixinhos na pintura, para a pintura ficar com o risco certinho. Eu vou confirmar se está certinho aqui. Deixa ver. Não está. Vou baixar. Se marcarem é mais fácil, eu não estou aqui a marcar. Estou a tentar fazer assim à primeira. Agora já está. Certifiquem-se que ela fica mesmo colada. Não vão usar assim pincéis ensopados em cola, mas de qualquer forma vão passar aqui o pincel várias vezes. Convém ela estar bem fechadinha aqui no tecido, para não passar tinta para cima. Pronto, eu fiz num e fiz no outro. E agora vou fazer na outra patita. Se eu usar, eu ainda tentei uma fita cola decolorida para vos mostrar, que era mais fácil vocês verem, mas não encontrei. A que eu encontrei é de papel e a de papel não tem a mesma aderência que esta e eu estava com receio que sujasse e que passasse tinta para cima. Mas eu acho que vocês conseguem perceber o efeito e perceber como é que se faz. Reparem, estão a ver ali a fita cola? Eu só tenho que ter atenção aqui, se ela está bem justinha, aqui onde eu vou pintar. Digam-me, por favor, se entenderam esta parte, as meninas que me estão a ver. Preciso só de saber, porque vocês são um guia para as outras meninas, não é? Se vocês entenderam, quer dizer que elas também vão entender. Digam-me se entenderam a parte da fita cola, se há alguma dúvida antes de eu começar a pintar. Fica à espera, vá lá. Perceberam ou não? Pergunta lá, Jeremias. Ainda ninguém me respondeu. Isto demora um bocadinho, eu sei que vocês já me responderam e isto é que não aparece aqui, não é? Vá lá, eu vou tirar aqui as mensagens e vou voltar a pôr. Olá, Antónia. Olá, Andreia. Vá lá, digam só. Se pode ser aquela fita de proteção da pintura das casas. Pode. Claro que sim, pode sim. São 3 centímetros, Paula. Neste caso eu coloquei 3 centímetros daqui até à primeira fita cola, à primeira linha de fita cola. Para cima não importa. Isto é só mesmo para delimitar a pintura. Eu coloquei
uns cascos de 3 centímetros. Vocês quiserem podem pôr mais ou um bocadinho menos. É uma questão de gosto. Mas eu acho que vocês perceberam. Vamos lá. Eu vou pintar um e outro. Vou usar um pincel simples, um pincel assim meio achatado. Convém que tenha logo assim uma área de cobertura um bocadinho maior, porque se for com um pincel muito pequenininho, vocês têm que estar aqui com muitas pinceladas. É natural que tenham que o pintar 2 vezes, porque a tinta preta, quando é colocada sobre tecido que já está cheio com algum enchimento, tem tendência a ser absorvida e às vezes fica assim umas manchinhas branquinhas. Não é que vocês tenham pintado mal, não é? É o enchimento é que puxa um bocadinho a tinta. Portanto, é natural que depois de seco vocês tenham que ir rever e dar mais uns retoques. Por isso não tirem a fita cola ainda. Deixem secar, olhem bem, está tudo pretinho, está tudo bonito. Já podem colocar, já podem retirar a tinta, a fita cola, digo. Eu vou usar da Acrylex a tinta preta normal, tinta de tecido. Mas se vocês tiverem qualquer tinta acrílica, serve perfeitamente. Alguém pode ser isso. Serve perfeitamente qualquer tinta acrílica. Vou começar aqui com uma mãozinha, afastem o frasco da tinta, afastem tudo, já sabem, pode acontecer, não sei se vocês veem, pode acontecer acidentes. Pronto, comecem por pintar aqui também, entre os dedinhos, entre aqui. E bem tinta aqui nas costuras, que é onde tem tendência a aparecer pontinhos brancos. E depois, quando é na parte que toca perto da fita cola, vocês não têm que ensopar o pincel vai já um bocadinho limpo de tinta e fazem, em cima da fita cola, colocam o pincel e fazem para baixo. Ou seja, pintam a fita, não faz mal, e espalham a tinta para baixo, nunca para cima, sempre para baixo. E a tinta sempre bem longe de tudo, por favor. Eu gasto o excesso de tinta aqui, nas extremidades, e depois é que venho cá acima e faço o remate. Assim. E vamos repetir este processo em tudo. Nas 2 patinhas, nas 2 mãos. E só depois de seco e das 2 mãos dadas, é que vocês retiram a fita cola e fica um trabalho perfeitinho. Vocês vão ver que é uma técnica muito, muito boa. Podem também pintar estes cascos de castanho, não fica mal de todo. Um castanhinho assim escuro também fica giro. Eu optei pelo preto porque era aquilo que eu tinha aqui em casa e porque eu acho que fica super bem com o vermelho. Mas se vocês tiverem tinta de tecido castanha, também fica super gira. Pronto, eu vou retirar todo o excesso. Morro de medo agora porque ele pode encostar, então eu não vou pintar o resto. Vocês já perceberam, eu vou até fazer só aqui um bocadinho no pé para vocês terem a noção que é igual, a mesma coisa. Eu acho que daqui dá para ver, dá? A mesma coisa, vocês espalham o excesso de tinta, pintam aqui entre os dedos e depois aqui na fita cola, assim, a fugir para baixo, nunca de baixo para cima, sempre assim. Não vou pintar mais porque estou com muito receio de estragar, porque tenho mesmo que ter muito cuidado. Vocês têm que pintar assim, pecinha a pecinha, porque os braços estão colocados, então pode acontecer algum acidente e é melhor não. Vou pintar os olhos só para dar expressão aqui ao nosso Jeremias, com muito cuidado, para não sujar nada, porque os braços podem sujar as jardineiras, está bem? Por isso têm que ter mesmo muito cuidado, façam um de cada vez, deixem secar, utilizem o secador para que não aconteça assim nenhum acidente. Os olhinhos vamos usar o pinta-bolas comum. Eu depois coloco aqui, perdão, as fotografias
de Jeremias pronto, aqui no grupo, mais ao pormenor os olhinhos, mais ao pormenor aqui as patinhas. Tiro assim umas quantas fotos amanhã com luz para vocês verem. Eu poderia pintar agora todo o resto, mas é assim, é difícil eu estar a pintar, a câmera estar fixa e eu não estragar nada, porque temos mesmo que pintar e deixar. Deixa secar, depois vou pintar esta, deixa secar, levanto assim o braço, pinto aqui, deixo assim no ar. Não dá para fazer grandes manobras, grandes aventuras com a tinta de tecido. Aqui o pinta-bolas, deixem-me dizer que número eu utilizei, eu acho que foi este, foi. No pinta-bolas eu utilizei o número 6. O número 6 do pinta-bolas é um olhinho não muito pequenino, nem muito grande. É assim, ele é o maior do pinta-bolas, mas eu vou só usar o 6 ao toque, não vou alargar. Eu vou molhar na tinta e clicar assim, só. Pressionar um bocadinho, não vou alargar nunca. Para fazer um olhinho bem redondinho. Eu molho na tinta preta, já marquei mais ou menos o sítio onde eu quero o meu olho e pressionei uma vez, vou lá novamente, venho aqui à mesma direção e na outra marcação eu coloco o outro olhinho e não mexo, fica quietinho, deixa secar, tiro o alfinete para não ficar aqui com o alfinete espetadito. Vou levantar este braço para este braço não fazer desgraça e depois de seco fica com uma pintinha branca, aquela pontinho de luz nos olhos que falta colocar com a tinta branca de tecido. Se não tiverem o pinta-bolas, se tiverem o pinta-bolas é com o biquinho mais fininho, se não tiverem o pinta-bolas até com uma agulha, com qualquer coisa pequenino, podem molhar na tinta branca e dar aquela pontinha de expressão no olhar. Depois de tudo sequinho é só tirar a fita cola e já está, um Jeremias feito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber, por favor, se há dúvidas. Vou pôr aqui vídeo número 4. Quero saber se há alguma dúvida no meio disto tudo, se vocês precisam de ajuda em mais algum ponto, mesmo que seja num dos vídeos anteriores. Vão fazendo as questões ou colocando as dúvidas se as tiverem. Porque independentemente de serem alunas que assistiram em direto ou que vão assistir posteriormente a este vídeo, é a mesma coisa. Eu estou cá, o grupo interajuda-se entre si, geralmente as nossas comunidades aqui nos grupos são super queridas e simpáticas e ajudam-se sempre uns aos outros quando eu não tenho muito tempo às vezes de espreitar, mas eu venho, ao final de cada dia eu venho sempre aos grupos, portanto, se houver dúvidas comuniquem. Eu agora quero mesmo é que vocês façam muitos Jeremias, que façam assim uns casalinhos bem lindos. É um boneco super giro e super querido para decorar os quartos das crianças ou mesmo para nós, quem tem casas campestres, quem gosta assim da vida do campo, colocar assim um bezerrinho assim bem patusco na nossa decoração, fica super bem. Portanto, está feito mais um desafio das bonecas, mais uma aulinha. O que será que vai ser na próxima? Não sei. Beijinhos, fiquem bem, divirtam-se, costurem muito e façam muitas vaquinhas e muitos bezerrinhos. Beijos!